Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje é a importância do assistente técnico, tanto na perícia quanto antes ou depois, tá? Você sabia que você pode chamar um assistente técnico depois da perícia, para analisar o laudo e tudo mais? Existe essa possibilidade, tá? Mas é importante que você verifique, que você se conscientize da necessidade do perito antes da marcação da perícia, tá? Por quê? Vou explicar tudo nesse vídeo. Então, mas antes eu peço para você deixar aqui seu like, se inscrever no canal, joinha aí para ajudar, que precisamos crescer um pouco mais esse canal, trazer mais gente para o mundo da perícia judicial, trazer mais gente para o nosso grupo de WhatsApp, Telegram. Vamos discutir mais, evoluir a nossa área da perícia em geral, né? Então, clica no sininho, se inscreva, compartilhe, comenta aqui embaixo a cidade onde você está assistindo, se esse vídeo foi interessante para você, se foi positivo ou se nada agregou ao seu nível de conhecimento, tá? Então, para acessar o nosso grupo de WhatsApp, Telegram, onde somos mais de 130 peritos e outros profissionais cadastrados, tá? Quase chegando a 140, acesse lá o nosso site fala.host/grupos, fala.host/grupos, vou deixar aqui embaixo o link também, e você vai poder clicar lá no WhatsApp e no Telegram e se inscrever, né? Entrar no nosso canal de WhatsApp, Telegram para discutir diretamente comigo, falar diretamente comigo e com mais 130 outros profissionais cadastrados lá, beleza? Bom, vamos continuar então aqui. A importância do assistente técnico no seu processo. Não vou dizer na perícia não, vou dizer no seu processo. Olha, muita gente, assim, eu não consigo contar a quantidade de pessoas que já entraram em contato comigo, porque tiveram problemas. Vocês podem ver nos comentários dos vídeos passados, de pessoas que tiveram problemas com laudos dos peritos e que não se ativeram, não se atentaram com o direito de você nomear o seu assistente técnico. E não se ativeram, não se atentaram também com a importância de nomear um assistente técnico. Olha como alguns chegam para mim aqui nos comentários. Agenor, o perito pode fazer isso, 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 ele entrou, fez isso, 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 no laudo dele fez aquilo, e se o perito estiver errado? Bom, eu respondi para ele, olha, existe essa possibilidade do perito estar errado, mas olha aqui quais são os seus direitos. Primeiro, primeiro, você poderia ter nomeado um assistente técnico. Esse assistente técnico poderia ter elaborado os quesitos, né, as perguntas que o perito deveria responder. Esse assistente técnico poderia participar da perícia junto com o perito do juiz, tá? Esse assistente técnico poderia emitir um laudo paralelo ao laudo do perito, que tem o mesmo peso conforme a lei. Esse assistente técnico poderia apresentar um laudo de um parecer técnico contestatório, contestando o laudo do perito. Esse assistente técnico poderia elaborar quesitos de esclarecimento, quer dizer, perguntas sobre o laudo para tentar ver se o perito, está falando corretamente, se tratou, fundamentou corretamente, ou se sobrou dúvidas do laudo, você faz esses questionamentos, você pode fazer esses questionamentos eternamente até todas as dúvidas serem sanadas, tá? Então, assim, olha a importância do perito. O que acontece? As pessoas entram na justiça e pedem perito, por exemplo, um perito médico, um laudo médico para ver se a doença que eu tenho dá para eu aposentar ou não. Aí o perito médico vai lá e dá um laudo de 1, 2 páginas dizendo, não, essa doença não
não impede ele de trabalhar, não. Pode trabalhar, não vai aposentar, não. Ah, Genor, achei injusto por causa disso, disso, disso. Mas você foi orientado corretamente pelo seu advogado a contratar um assistente técnico que poderia elaborar os quesitos técnicos que forçariam o perito do juiz a elaborar de forma metódica, científica e técnica o laudo dele? Não. Você contratou o assistente técnico para apresentar, para acompanhar a perícia? Não. Você contratou o assistente técnico para apresentar um laudo paralelo? Um laudo contestatório? Quesitos de esclarecimento? Pressionar o perito para que ele faça um negócio bem feito? Né? Não. Então, quer dizer, você já pecou aí, né? Ou você pecou por não conhecer da área, por não ter sido orientado. Ah, Genor, o advogado não me falou nada disso. Quando for entrar na justiça, procure conhecer mais sobre os seus direitos, tá? Pedir uma perícia não é só ir lá pedir a perícia e ficar rezando, pelo amor de Deus, para o perito fazer o correto. Ele não é o dono da verdade. Lembra, tem um vídeo sobre isso. O perito é o braço direito do juiz, mas não é o dono da verdade, tá? Então, o laudo do perito é contestável. O laudo do perito é do perito. Ele pode ter muito bem fundamentado e tudo mais, tá? Agora, se ele tem algum erro técnico, ele pode ser muito bem contestado, tá? Então, assim, atenha-se à importância do laudo do assistente técnico, né? Do parecer do assistente técnico. O assistente técnico pode te tirar de uma enrascada, tá? Você chegou lá no ponto que o laudo do perito foi desfavorável a você, mas você percebeu que ele foi muito falho no laudo. Aí, Genor, o perito sacaneou no meu processo. Olha, eu não consigo nem andar e ele está dizendo que eu posso trabalhar. Né? Então eu preciso aposentar porque eu não consigo andar. Mas ele pôs lá que eu consigo andar assim, que vai melhorar e que não tenho direito de aposentar. Pois é, procure seus direitos, procure assistente técnico, fale com isso, trate com isso com o seu advogado. Assistente técnico pode te ajudar muito nessas questões, tá? Então, antes de entrar com a ação, tá? Depois de contratar o advogado, contate primeiro um assistente técnico, tá? Contratou o advogado, conversa com ele, olha, eu queria ver a possibilidade de contratar um assistente técnico para fazer os devidos acompanhamentos da pericial, né? Porque sempre tem uma pericial, né? E se você não tiver um assistente técnico, você fica dependente exclusivamente da palavra do perito, tá? Que pode errar, que pode ser tendencioso, não digo que são, tá? Mas existe essa possibilidade, tá? Então, contrate assistente técnico, saiba que você tem esse direito. E depois, Genor, tá, eu não sabia disso, já foi sentenciado em primeira instância, eu perdi. E agora, o que eu faço? Ainda dá tempo de você elaborar um laudo contestando o laudo do perito e apresentar uma apelação em segunda instância. Entendeu? Nem tudo está perdido, tá? Mas o que é importante? Contratar um assistente técnico desde o início, para ele te orientar tecnicamente. O advogado vai te orientar os andamentos processuais, os andamentos jurídicos, ali o arcabouço jurídico. Agora, quem vai te orientar quanto às provas, a validade das provas, a contestar as provas do perito, só um outro perito da mesma linha, da mesma linhagem, né, do mesmo setor, do mesmo ramo de atividades do perito judicial. Então você vai contratar um assistente técnico que é um perito independente, né, um perito
extrajudicial que vai te apoiar nesse percurso todo, tá? Desde a elaboração de quesitos iniciais, quesitos de esclarecimento, quesitos, antes do esclarecimento tem os quesitos de suplementares, laudo paralelo, laudo de contestação, né? Na verdade, parecer paralelo e parecer de contestação, e outra, com essa ferramenta, né, chamada assistente técnico e todos esses documentos emitidos, você tem justificativa técnica para fazer uma apelação para segunda instância ou instâncias superiores, tá? Porque assim, fazer uma apelação baseado em falhas jurídicas é uma coisa, o seu advogado consegue fazer isso. Agora, fazer uma apelação baseado em questões jurídicas e pautadas pela certeza da científica, da técnica, tipo, eu apelo porque o perito não fez isso. Excelência, poxa, eu quero um segundo parecer, né? É diferente. Excelência, eu quero um segundo parecer porque meu assistente técnico leu o laudo e apontou essa irregularidade. Este laudo não está condizente com a norma, ele não utilizou a metodologia, ele não pautou o seu relato em fundamentação, ele não fundamentou, ele não citou outros profissionais, ele tirou aquilo da cabeça dele conforme o assistente técnico. Então eu venho por meio deste solicitar o desentranhamento, ou se não, solicitar o chamamento do perito para que ele reconvenha, né, que ele retifique o laudo dele. Entendeu qual a importância de ter ali do seu lado um assistente técnico? É mais caro? É mais caro. O assistente vai te cobrar, é lógico. Mas o que é mais caro? Você pagar um assistente ou você perder uma aposentadoria para o resto da sua vida? Eu não vou fazer isso. Eu ia falar assim, quer aposentar, contrate o assistente. Mas seria um merchan muito canalha, tá? Mas assim, eu digo, entrou com o processo, chame um assistente técnico para te apoiar técnico-cientificamente, tá? Porque ele pode te ajudar sim. Então, pessoal, vocês que vão entrar com o processo, já tenha na cabeça que o assistente técnico é fundamental é fundamental, não é um opcional, tá? Não preciso não, o advogado falou que não precisa não, a gente mesmo toca aqui só o advogado mesmo, porque o advogado entende, né? Entende, eu não tenho dúvida que o advogado entende do arcabouço jurídico inteiro, tá? Agora, ele tem ferramenta técnica para poder contestar, técnico-científica, do objeto da perícia, para poder contestar o laudo do perito? Pode até que tenha, mas pode também ser que essas contestações sejam muito frágeis, não são amparadas tecnicamente pelo assistente, por exemplo. É o advogado dizendo, ó, excelência, o laudo está errado. Mas o advogado é especialista, é um perito em assuntos jurídicos, mas não entende nada do laudo médico, por exemplo. Ele não entende nada da tecnicidade do laudo do médico. Como é que ele vai contestar a tecnicidade do laudo do médico se ele não é especialista em medicina, por exemplo? Entendeu? Aí que entra o advogado vai poder contestar, tendo um assistente técnico, muito mais, com muito mais peso do que a própria palavra, né, do que o próprio arcabouço jurídico. Excelência, eu contesto o laudo do perito com base nesse apanhado de leis e também com base no parecer técnico do assistente técnico, que diz que o perito errou nesse ponto. Entendeu? Então,
leve isso em consideração, nunca mais erre, chame um assistente técnico, converse com o seu advogado, ele vai poder te orientar sobre isso também, ok? Pessoal, por hoje é só, grande abraço, deixa aí um seu like se você gostou, comenta aqui embaixo se foi útil para você esse vídeo, tá? Eu acho que esse é um dos mais importantes que eu tenho aqui, porque muita gente entra em contato comigo, perdi, né? Então, contrate um assistente técnico. Pessoal, entra no nosso grupo de WhatsApp, lá falahost.grupos, e venha conversar com a gente diretamente no grupo de WhatsApp e Telegram. Grande abraço!